Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos falar agora um pouco sobre alguns temas relacionados à segunda lei da termodinâmica, como por exemplo o moto contínuo. Vamos falar um pouco mais, de uma forma mais ampla, aí, sobre máquinas térmicas, alguns exemplos de máquinas térmicas, dentre as quais o motor a gasolina, que é o motor ciclo Otto, o motor a diesel, né, obviamente é o motor a ciclo diesel. Depois vamos falar um pouco sobre motores a jato e motores de foguete. Tá, então tem máquinas térmicas clássicas aí para documentar alguns detalhes de funcionamento, tá? Não vou nada muito aprofundado, só para a gente ver os princípios da termodinâmica envolvidos por trás aí, beleza? E um pouco também, né, de funcionamento, de como é que funciona, né? Se você tem curiosidade de saber como é que funciona o motor de um carro, qual é a diferença de um motor ciclo diesel para o ciclo Otto. Na verdade, quando a gente fala em ciclos, são ciclos termodinâmicos, né? Os ciclos ali de compressão, de expansão, né? Adiabático, isotérmico, que tem todos os motores. A gente vai falar um pouco do ciclo Otto, tá? E como é o princípio de funcionamento dos motores. Vamos falar um pouco aí de funcionamento geral de uma usina, que é uma usina térmica, uma grande máquina térmica, não é? E especialmente ali o funcionamento de uma usina nuclear. Mas o modo de funcionamento de uma usina nuclear é muito semelhante ao modo de funcionamento de uma usina como nós temos aqui, né, a térmica carvão. Obviamente o combustível é bem diferente, né? Mas exceto o combustível, a forma, né, a geração de vapor, a movimentação de turbina, né, o pré-aquecimento é tudo muito parecido. Obviamente, para entrar numa usina nuclear, tu não entra com tanta facilidade, né, ela tem uma proteção militar, né, quando tu entra numa usina dessa aqui. Não que essa aqui seja muito fácil entrar, né, mas digamos as usinas nucleares têm todo um protocolo maior de segurança, né, visto o perigo, né, visto a problemática, né, da radiação, né, do combustível nuclear e tudo mais, tá? Vamos falar um pouquinho agora de moto perpétuo. O que seria o moto perpétuo e o moto contínuo? Moto perpétuo e moto contínuo é um dispositivo que vai violar, né, e não consegue, a segunda lei da termodinâmica, vai violar o princípio da conservação de energia. O que propõe o moto contínuo? O moto contínuo seria um equipamento hipotético que gera energia para ele mesmo, ou seja, ele consegue criar, né, ou através de um processo mecânico ele consegue converter energia para ele mesmo se manter em movimento, tá? A gente já sabe, né, que é, para um motor elétrico funcionar ele precisa de eletricidade, para um motor a gasolina de um automóvel ele precisa de uma energia primária, né, que é a energia química lá da gasolina, o motor diesel também. Então, geralmente máquinas e motores precisam de uma fonte externa de energia, elas não conseguem gerar a própria energia, né? Para você gerar eletricidade, né, você precisa de fontes primárias de energia. Para gerar energia através de um gerador eólico, tu precisa de energia eólica ou energia do vento. Para gerar energia através de energia térmica, precisa lá de uma fonte de energia térmica, como a queima do carvão, ou, né, um processo controlado de fissão nuclear. Tá? Então, é, para obter uma energia, né, ela não pode surgir do nada. Tá? E o modo perpétuo meio que indireto diz isso. Né? É uma energia que surge do nada. Tá? Então, para obter uma certa energia, né, eu tenho que convertê-la de outra primária, de outra energia que já existe. É o que nós fazemos aí, né, para obter energia elétrica. Energia elétrica tu não armazena, mas tu sempre converte de uma fonte primária. Né? Por exemplo, uma pilha, uma bateria, tem energia química armazenada que, quando a pilha é ligada em um circuito, essa energia química ela é convertida em elétrica. Né? E se eu ligar um motor, por exemplo, a elétrica é convertida em mecânica. E assim vai, nós convertemos energia. Então não existe nenhuma máquina que gere energia para ela mesma. Não que funcione, não que seja, né, tenha provada a sua eficiência e seu funcionamento. No YouTube nós conseguimos ver aí muitos exemplos de moto perpétuo. E esse link aqui embaixo que eu botei para vocês darem uma olhada, quem tiver mais interesse. É, existem lá os 3 classes de moto perpétuo, né? É, moto perpétuo de primeira espécie, segunda e terceira espécie, tá? São as categorias de moto perpétuo, não vou detalhar aqui, mas nós vamos propor aqui uma brincadeira, vamos propor aqui um modelo de moto perpétuo e vamos ver por que não funciona, tá? Certo? Então, né, uma máquina, um motor, né, uma máquina, né, ele vai estar sempre ligado
a algo que lhe forneça energia, tá? Então a gente vai ver nosso arcabouço aqui, o nosso modelo de moto perpétua, vamos ver por que ele não funciona. E no YouTube eu vi alguns vídeos do pessoal propondo isso. É claro que depois, né, a gente vê que é picaretagem, né? Então, se tu olhar no YouTube, muitos vídeos sobre moto contínua, muitos vídeos sobre moto perpétua, mas se tu olhar, né, tu vai ver que é malandragem, é picaretagem, ou seja, ninguém apresentou de fato, de forma irrefutável, que foi capaz de criar uma moto perpétua, foi capaz de criar uma máquina que se autossustentasse, né? Imagina se a gente criasse uma usina de energia elétrica moto perpétua, ou seja, ela vai gerar energia elétrica de forma indefinida para sempre, sem consumir nada. Seria uma usina que não poluiria, não é, e a poluição surge a degradação ambiental, né, causada pelas usinas surge da retirada da energia primária, né? Então seria, né, algo extraordinário. Mas enfim, não foi, né, não se criou nada ainda nesse âmbito, né? Um motor, uma máquina, um dispositivo que se retroalimente, tá? Vamos tomar como exemplo aqui, pessoal. Por que eu estou falando disso dentro da termodinâmica? Porque segundo a lei da termodinâmica ela é enfática. Ela diz o seguinte: não existe nenhum motor, tá? Isso não se restringe a máquinas térmicas que converta 100% do seu combustível, 100% de energia primária em trabalho útil, tá? A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: se todo o calor recebido por uma fonte, por uma máquina da sua fonte quente, parte é reutilizado em trabalho, parte é utilizada para executar o que a máquina é proposta para fazer e outra parte é rejeitada para a fonte fria, né? Mas isso não se restringe a máquinas térmicas. Toda máquina, todo motor, ele tem o que a gente chama de eficiência. A eficiência vai dizer até quanto esta máquina, o motor, consegue pegar a sua energia primária e converter no que ela é proposta, converter no trabalho para o qual ela é projetada, tá? Quanto maior a eficiência, obviamente melhor é a conversão de energia, mas a gente vai ver que não existe máquina 100% eficiente, tá? Existe até uma máquina teórica que a gente vai falar depois, que é a máquina de Carnot, que restringe, né? Essa máquina teórica restringe o funcionamento, né, de máquinas térmicas em fontes quentes e frias específicas a limites de rendimento inferiores a 100%, tá? Então nossa proposta é o seguinte, pessoal, nós temos aqui, por exemplo, um motorzinho de corrente contínua, motorzinho de carrinho a pilha, tá? Motorzinho de carrinho a pilha. E esse motorzinho aqui, pessoal, se você abrir ele, né, ele dentro ele tem ímãs, tá? Ele tem ímãs. Se ele tem ímãs, ele pode atuar como gerador ou como motor. Quando que esse motorzinho atua como motor? Ele é fabricado, na verdade, para isso, tá? Atuar como motor. Ele vai atuar como motor quando tu atrela, quando tu liga ele a uma fonte externa de energia elétrica, como por exemplo uma pilha. Se tu liga esse motor a uma pilha, ele converte energia química aqui, né, através do processo de oxirredução que acontece nas entranhas aqui da bateria, em mecânica. Então tu tens uma conversão de energia elétrica, né, energia química armazenada na pilha. Quando a pilha é ligada ao circuito, ocorre a conversão de energia elétrica em mecânica. A mecânica é a rotação do seu eixo, beleza? E quando que esse motorzinho pode atuar como gerador? Sim, ele pode atuar como gerador porque o estator dele é um ímã, tá? Ele tem um estator magnético, ele não é eletroímã, ele tem um estator magnético. Então, né, se eu, por exemplo, pegar esse mesmo motorzinho e ligar a uma lampadinha bem pequenininha, que a gente chama de LED, tá? LED. Esses LEDs geralmente ele funciona com 1,5 V, 3 volts, tá? E se tu colocar energia mecânica nesse eixo, ou seja, tu girar esse eixo aqui, esse LED acende, ou seja, nesse procedimento esse motor atua como gerador, e o gerador converte uma energia não elétrica, que é quando tu pega o dedo, dá uma girada no eixo ali bem forte, pode fazer esse experimento, pega esse motorzinho, liga um LEDzinho, tenta girar, né, gira bem rápido, vai ver que o LED dá umas piscadas. Você está convertendo energia mecânica em elétrica, tá?
Então esse motor ele pode atuar como motor, se eu fornecer energia elétrica, ou pode atuar como gerador, se eu giro o eixo dele. Beleza? Então você deve estar pensando, opa, então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar ele como motor, encostar, acoplar no mesmo eixo a um outro motorzinho semelhante, né, dar o impulso inicial e eu teria, né, teoricamente, né, na medida do possível, eu teria esse ciclo aqui. Esse aqui é o meu motor, eu dou um impulso inicial, um giro inicial aqui, o motor gira, né, esse giro gera energia elétrica, essa energia elétrica, né, vai aqui para o motor recebe energia elétrica deste gerador, então ele gira, o girar dele aciona esse outro segundo motor que atua com o gerador, que gera energia elétrica, né, gera energia elétrica e o motor gira e roda o gerador, né, lembra lá que a gente rodar esse eixo aqui, a gente gera energia elétrica, roda esse gerador que gera energia elétrica e assim eu teria um loop infinito. Então eu teria teoricamente esses dois motorzinhos aí pro resto da eternidade girando, né? Porque eles se retroalimentam. Seria então, onde é que está o problema que fura aí? O problema é que fura por simples conservação de energia, que eu teria uma fonte inesgotável de energia, tá? Energia sempre é convertida em outra, né, fonte de energia de forma limitada, tá? E eu furo a segunda lei de Newton, que eu teria que ter, né, sistemas com 100% de rendimento. Por que 100% de rendimento, pessoal? Porque esses dois motores, como qualquer máquina, possuem um rendimento inferior a 100%. Rendimento inferior a 100% significa que ele tem perdas. Tá? Tem uma série de perdas por efeito Joule, por efeito de atrito. Então aqui, esse motorzinho aqui, toda a energia elétrica que ele recebe, ele não consegue converter em energia mecânica. Ou seja, se ele receber energia elétrica desse gerador, que a energia elétrica que ele recebe do gerador, chegar até aqui, ele não consegue converter integralmente em energia mecânica. Como é igual, né? Então assim, ele não consegue, então a rotação dele vai ser baixa. Digamos, né, vamos começar a quebrar o sistema, vamos lá. A rotação dele vai ser baixa porque ele não consegue converter toda a energia elétrica em mecânica. Se a rotação está baixa, esse dínamo vai gerar uma tensão menor, né? Vai gerar uma tensão menor e a tensão que vai sair aqui é menor ainda, porque o gerador também, né, ele tem um rendimento limitado. Nem toda a energia mecânica que é fornecida ao eixo é convertida em elétrica. Tá? Então já a energia elétrica vai ser muito pouquinho aqui. Ou agora nesse segundo ciclo, a pouquinha energia que vai chegar aqui, né, vai gerar menos ainda aqui, então vai ter mais perdas. Tá? Então é um efeito cascata. As perdas vão se somando, né? E na verdade o sistema nem parte. Tá? O sistema não consegue. Eu posso girar aqui, ó. Posso engatar os dois de forma perfeita, posso girar, né? O sistema sequer parte. Sequer parte porque esse giro aqui, né, o próprio dínamo já vai ter perdas, né? Vai ser perdas que não vai ter suficiente, não vai alimentar suficiente o motor para que, né, esse dínamo tenha um rendimento adequado. Tá? Então nós não conseguimos, né, esta configuração. O motor tem perda, essa perda é passada para o gerador, que por sua vez o gerador tem perda, que diminui a tensão. Essa tensão que já é pequena, já gira o motor menos ainda, porque tem a tensão menor e as perdas, né? Então o sistema, né, ele nem parte, já começa falido, tá? Já começa morto. Então tu pode rodar ali que ele não vai, né, não vai se retroalimentar de jeito nenhum. Tu pode fazer sistemas de polia, tu pode fazer multiplicador de velocidade, trocar motor para escambau, não vai funcionar, tá? Um sistema não consegue fornecer energia para ele mesmo, beleza? Não adianta, pessoal, não funciona. Tá? Então é assim, porque na verdade o motor está tentando gerar energia para ele mesmo, acionando um gerador que vai alimentar ele mesmo. Isso não existe, tá? Isso não fere aí totalmente aí o princípio de conservação de energia, porque eu teria que ter algo que teria energia ilimitada, não tem, tá? E fere a segunda lei de Newton, a segunda lei da termodinâmica, né, que deixa de forma categórica, né, a impossibilidade de uma máquina aproveitar 100% da sua energia primária, 100% do seu combustível. Certo, pessoal?
Então quem quiser saber um pouquinho mais de moto perpétuo, né, tem essa reportagem aqui bem interessante. Tá? Dá uma olhadinha aqui, o jornalista fala um pouquinho ali das 3 classes de moto perpétuo. Vai no YouTube lá, bota máquina perpétuo, né, ou tem lá alguns experimentos free energy, né, geradores que se retroalimentam, geradores que através de um conjunto de ímãs, algumas gambiarras lisas, giram e geram energia elétrica, né. Se tu vê assim, se tu olhar no dispositivo que teoricamente ele se propõe a girar, a funcionar de forma infinita, sem gastar nada, é moto perpétuo, não funciona. Só lamento. Tá, pessoal? Então até o próximo vídeo aí. Pessoal, nós vamos começar a falar um pouquinho agora sobre máquinas máquinas térmicas a pistão, tá? Especificamente ali os motores que a gente usa no dia a dia nos nossos automóveis, que são os motores a gasolina e álcool, que a gente chama de ciclo Otto, né? São os motores a gás idealizados aí por Nicolas Otto, e, né, o motor, né, o motor de reação química, motor a combustão ali, né, semilíquida ali, que seria o motor idealizado por Rudolf Diesel, tá? Então a gente vai falar das peculiaridades um pouco de cada motor. Aqui você está vendo, né, o motor 4 cilindros, né, motor convencional aí, e onde está os detalhes em laranja, onde está acontecendo a explosão do combustível. Então, admissão de ar, compressão de ar, né? A gente vai falar depois ali do porquê que se chama motor 4 tempos, beleza? Então, primeiro nós temos aqui o motor, né? O motor ciclo Otto. Ciclo é o ciclo termodinâmico, o Otto, que a gente vai falar um pouquinho depois ali, tá? Mas motores ciclo Otto geralmente são os motores que são alimentados ou a gasolina ou a álcool, tá? São motores inicialmente esses motores foram projetados, né, por Nicolas Otto para funcionar a gás, tá? Então ele era injetado gás, o bico injetor injetava um gás, tá? E esse gás explodia. Então tem toda uma série de detalhes, não vou entrar, tem a questão aqui do percentual de compressão, coisa e tal, tá? Bem do ponto de vista mecânico, eles não são tão triviais assim quanto parece pelos desenhos. Mas o primeiro detalhe que tu pode falar, né? Então nós temos aqui, né, 4 cilindros. Estão vendo que estão trabalhando de forma alternada. É sempre cada ciclo é um cilindro, né, onde ocorre a explosão, tá? Então nesses motores o que a gente tem? A gente tem uma admissão de a gasolina não entra líquido ali. A gente tem uma admissão de gasolina, supondo que esteja trabalhando com gasolina, uma mistura de ar e gasolina pulverizada. Então, no momento que qualquer um dos cilindros desce, pessoal, ó, por exemplo, ó, desceu, tá? Sempre quando ele desce, então o GIF aqui está meio acelerado, depois a gente vai falar aqui, né, utilizando o modelo diesel. Sempre que o pistão desce, ele aspira, ele gera um vácuo e ele aspira, né? Ele aspira uma mistura de ar e gasolina. Quem que faz essa injeção de gasolina? É um bico injetor. Antigamente era através do sistema de carburagem. O carburador na verdade era como um esguichozinho, né, que injetava gasolina de acordo com o fluxo de ar que entrava, que passava pela borboleta de admissão, tá? Então essa mistura de ar e gasolina entra no cilindro, o cilindro comprime essa mistura. No momento que ele comprime até um determinado ponto, a vela solta uma faísca, tá? A vela é o dispositivinho que gera uma faísca lá dentro do pistão, e a mistura ar-gasolina explode, e essa explosão empurra o pistão para baixo. Quando ele empurra um pistão para baixo, ele gera movimento, né, gera trabalho sobre os outros pistões lá, tá? Então tá vendo aqui que eles funcionam de forma alternada, ó. Onde está laranjadinho aqui, onde está explodindo a mistura de ar-gasolina, tá? Ó, aqui está saindo, né? Então nós temos duas válvulas. As válvulas que estão à esquerda, que a gente chama de válvulas de admissão, é a válvula que vai permitir a entrada de ar-gasolina, e nós temos à direita as válvulas de exaustão, que são as válvulas que vão abrir quando, depois da explosão, o pistão sobe, empurrado por um outro pistão que está explodindo na outra fase, e empurra a mistura que já queimou, né, que é a fuligem, que vai para a descarga, tá? Se o motor estiver certinho, né, essa mistura aí de ar-gasolina é uma mistura em proporções certas, né, definidas e certas, estequiometricamente redondinha, e essa explosão vai gerar apenas gás carbônico e água.
Então, quando tu vê um motorzinho redondinho, motorzinho carro novo, tu não vê saindo nada no escapamento. Mas o que está saindo? Vapor de água e gás carbônico, tá? Se o coisa está saindo preto, é que o motor está queimando óleo, né? Aí aqui embaixo do cilindro, isso aqui é mergulhado em óleo, né? Nós temos óleo de cárter. Aí se o motor está fumando, né? Que se fala, significa que está entrando óleo, né? Tava passando óleo pela camisa aqui, né? Pelos anéis, está, em vez de estar queimando só gasolina, está queimando óleo junto, tá? Aí o motor já tá indo pro saco, ele tem que fazer uma retificação. Tá, pessoal? Mas o motor, quando ele é redondinho, quando ele está funcionando certinho, o resultado daquela combustão de gasolina e ar, que é entrado, a quantidade de ar e gasolina tem uma taxa exata ali, tá? Que a gente chama de taxa de compressão, tá? Ela explode e sai apenas gás carbônico e água. Por isso que carros novos aí tu não vê fuligem, tu não vê fumaça preta saindo, é só gás carbônico e água, tá? Por que eu sei que sai água? Tu pode perceber que em dias frios o que sai da descarga? Sai aquela névoa branca. Tu pode olhar atrás do cano de descarga de um carro, quando está bem frio sai aquela névoa branca. Aquilo é o vapor de água condensando, o vapor de água que vem lá de dentro do pistão, né, resultante da queima da mistura ar-gasolina. Tá? Então a principal diferença, pessoal, característica do ciclo Otto, do motor a gasolina, primeiro, tu pode perceber que a gasolina e o álcool são extremamente voláteis. São líquidos bem finos, eles evaporam rapidamente, tá? Então tem que ser líquido bem fino para gerar a pulverização, para gerar aquela nuvem, né? Aquele quase vapor lá de álcool gasolina. Então o bico injetor, que não aparece aqui, ele injeta, né? Na hora que o ar está entrando com toda a velocidade ali, porque o pistão desceu e gerou vácuo, ele puxa para dentro, né, ar, e o bico injetor injeta, né, uma névoa de álcool ou gasolina, e aquela mistura entra no pistão, o pistão sobe na contrafase lá do outro que está explodindo, comprime aquela mistura, né? Na hora que ele comprimiu a mistura, a vela explode, a vela gera faísca, explode, empurra o cilindro para baixo. Tudo isso é coordenado, né? Quem pode ver que aqui são o sistema de válvula, tá? O sistema de válvula todo coordenadinho, então tudo tem que ser funcionado, tudo bem coordenadinho para quê? Tudo muito bem coordenado para que quando o cilindro sobe com a mistura de ar gasolina ainda não explodida, a vela faça essa explosão, tá? Então tem tudo muito sincronizado ali, tá? Antigamente o sincronismo era tudo feito, né, um sistema mecânico, né, um sistema aí de distribuidor mecânico, tá? Hoje o sistema de distribuição, né, distribuição de tensão para as velas para fazer a explosão é tudo eletrônico. Então todo esse controle hoje, né, que a gente chama de controle de injeção eletrônica, é um computadorzinho, uma plaquinha lógica que faz. Ela que diz, né, ela que sabe, né, que coordena quando que cada injetor deve jogar a gasolina, né, dentro ali da admissão do cilindro, tá? Então, né, o combustível é injetado antes de entrar no cilindro, né? Então o entra no cilindro já é o combustível e ar vaporizado, né, na forma de névoa, tá? E explode lá dentro. E aqui precisa o que? Precisa de uma vela para que ocorra a explosão. Esse tipo de motor aqui, pessoal, é motor, né, motor a gasolina e álcool, são motores para carros de alta potência. Quando eu falo em potência, não é força, não é torque, tá? Uma Ferrari, um caminhão gigantesco é mais potente que uma Ferrari. Não. Quando eu falo em potência, é quando é variação de velocidade. Quanto mais veloz um veículo, mais potente ele é. Caminhão tem torque, caminhão tem força, tá? E motores a diesel têm mais força. Tá, pessoal? Motores a diesel têm mais força. Então, geralmente, os motores a gasolina e álcool são motores para veículos leves, veículos para alta velocidade, veículos de passeio, tá? E motores a diesel são motores para veículos que exigem um pouco mais de potência, um pouco mais de força, de tração, de torque, né? Geralmente os caminhões e hoje, né, aí as SUVs, né, as caminhonetes 4x4, que precisam de mais força para não atolar, né, para não, tá? Mas qual é a diferença que o motor a diesel tem? O motor a diesel esse esqueminha aqui é o motor a diesel. O motor a diesel foi idealizado aí por Rudolf Diesel, tá? Quando o motor a diesel foi concebido por diesel, o primeiro combustível que foi usado foi óleo de amendoim, tá? E esse motor, pessoal, o que ele faz? Ele queima óleo. Então, quando o pistão desce, ele gera vácuo e entra ar aqui dentro.
Quando o pistão sobe para comprimir esse ar comprimido atinge alta temperatura e bem na hora que tá tudo fechado ali, ó, e ele tá apertando o ar ali dentro, o bico injetor ingesta, esguicha diesel, tá? Esse diesel ele explode imediatamente porque em contato com ar quente, tá? Então o diesel tem um ponto aí de ignição mais baixo, tá? E essa explosão obviamente gera gás em alta pressão e empurra o cilindro para baixo, né? Aí o princípio de rotação, né, é a mesma coisa que o gasolina ligado no virabrequim, parará, tá? Mas aqui então é injetada uma mistura de ar, gasolina, no motor a gasolina ciclo Otto ou o álcool. Essa mistura não é feita dentro do cilindro, né? O cilindro abaixo gera vácuo e admite essa mistura de ar gasolina, comprime e explode, tá? E no ciclo diesel nós temos o que? Ó, abriu a admissão, entrou ar, comprimiu o ar e injetou o diesel, explodiu, né? Jogou para fora. O diesel líquido é esguichado, né? Um chuveirinho de diesel joga diesel ali dentro do cilindro, tá? Então a mistura ar diesel é formada dentro do cilindro. No motor a gasolina, a mistura ar gasolina ou ar álcool é formada fora do cilindro, mas é admitido depois quando abre a válvula de admissão. Então pela válvula de admissão no motor diesel passa apenas ar. Esse ar é comprimido a alta temperatura dentro lá e o injetor de diesel injeta diesel e o diesel explode por entrar em contato com ar quente, tá? E faz o processo muito semelhante ao ciclo Otto. O motor diesel que ele funciona com qualquer tipo de óleo combustível, pessoal. Tanto é que hoje existe os biodiesel, né? O biodiesel com óleo de mamona, óleo de amendoim, tá? São óleos extremamente energéticos, são óleos que queimam com facilidade, passando por processo de filtragem, purificação, obviamente, né? Tá? E esse motor ciclo Otto aqui tu não pode botar diesel, né? Primeiro porque o bico não vai conseguir pulverizar o diesel, tá? Então ele vai entupir, ele vai engasgar. Se tu botar diesel, né, o que acontece? A bomba de gasolina vai puxar o diesel, só que quando passar pelo bico injetor, o bico injetor vai engasgar, ele não vai conseguir formar uma névoa fina de diesel para injetar dentro do cilindro do motor, tá? Por isso que tem que ser em motores ciclo Otto, que motores na verdade que é a gás, né? Esse gás na verdade é a mistura de ar e névoa de gasolina. Para formar uma névoa por um bico injetor, né, é como se fosse o biquinho lá de spray de SBP. Lembra lá o biquinho de perfume, desodorante que tu aperta e sai aquela névoa? É essa névoa aí que o bico injetor no motor Otto faz. Essa névoa de gasolina mistura com ar, entra no cilindro, explode, gera movimento, gera trabalho, né? Tá? E aqui no motor diesel tu não tem, né? Isso é esguichado, né, de uma forma mais grotesca, né, tipo um chuveirinho. Ele joga diesel aqui dentro. Esse diesel entra em contato com água, com ar quente, inflama e gera trabalho. Gerar trabalho é empurrar o cilindro para baixo, para o cilindro, empurrar o pistão para baixo, para o pistão gerar movimento, tá? Então nós temos motores ciclo Otto, gasolina e álcool, e motores ciclo diesel, né? Hoje nós temos o combustível chamado diesel, que o diesel ele é originário da refinação fracionada do petróleo, né? Eu acho que é a primeira extração de óleo ali da destilação fracionada do petróleo. E hoje esse primeiro óleo extraído do petróleo é chamado, né, diesel, em homenagem a Rudolf Diesel, tá? Os motores diesel e o ciclo Otto são os mais, né, difundidos aí, tá? Nós temos também um motor chamado motor Henkel, tá? O motor Henkel, se não me engano, ele funciona ciclo Otto. Tá? O motor Henkel ele tem uma disposição totalmente diferente, não vou comentar aqui, tá? O motor Henkel ele equipa os carros da Mazda, montadora Mazda. Então quem quiser pesquisar, bota lá no Google, motores Henkel, tá? Bem interessante. Então nós temos aqui o motor ciclo Otto e o motor ciclo diesel, tá? A gente vai falar depois aqui um pouquinho de o que são, por exemplo, os 4 tempos, o que é o motor 1.0, motor, né? A gente vai comentar um pouquinho. Então, motor ciclo Otto e motor ciclo diesel. As partes, as constituições mecânicas são muito parecidas. Todos dois têm cilindro, todos dois têm virabrequim, né? Virabrequim ou girabrequim.
todos dois têm cilindro, né, tem válvula de admissão e escape. Só muda o fato que no ciclo Otto eu preciso de uma vela para explodir a mistura e no ciclo diesel não tem vela. Tá? O diesel explode quando entra em contato com o ar quente lá na compressão do ar. Tá? Então é esse, pessoal, ciclo Otto e ciclo diesel. Já voltamos. Pessoal, quando falamos em motor 1.0, motor 2.0, né, o que a gente quer dizer com isso? Quando nós falamos em motor 1.0, que é o motorzinho que equipa aí os carrinhos mais baratos aí, né, Celtinhas da vida, Ford Ka da vida, né, esses carrinhos mais fraquinhos aí, mais econômicos, né? Quando nós falamos que esses motores são 1.0, significa o quê? São motores de 1000. Né? Quando falar o 1000, o que é o motor 1000? 1.0 significa 1 litro, mas 1 litro do que? Significa que esse motor ele tem uma capacidade de admissão de 1 litro de mistura ar-gasolina por ciclo. Tá? Então significa que quando um pistão desse está descendo até o final de curso, descendo no máximo, ele está puxando, se é 4 cilindros, ele está puxando 250 ml de mistura de ar-gasolina. Então cada cilindro vai puxar no seu ciclo, né, no seu ciclo de admissão, uma mistura de 250 ml de ar-gasolina. 4 vezes 250 dá 1 litro. 1 litro, então, por ciclo, por giro de virabrequim, cada motor admite 1 litro de mistura de ar-gasolina. Tá? Ah, parece que é pouco? É pouco. Tá? Se tu olhar, os cilindrinhos desses carros são bem pequenininhos, tá? Os motores é pequenininho. Né? Então, pode ver por isso que esses motores são fracos. Tá? Esses motorzinhos que eles não têm muito... Né, para te fazer eles pegar a velocidade, tu tem que esticar a marcha, né? Tu tem que aumentar né, a gama de potência dele muito. Tá? Agora, quando eu tenho motor 2.0, pessoal, né, já duplica. Significa que os cilindros já são maiores, já tem uma capacidade de queima muito maior, já entra mais combustível, por isso que 2.0 consome mais, porque agora, né, no motor do 2.0, cada ciclo, cada giro de gyrebrequim vai fazer com que seja admitido 500 ml, né, 500 centímetros cúbicos de mistura ar-gasolina em cada cilindro. Então, quando o cilindro, né, chegou aqui no máximo, aqui embaixo, ele desce, ele chegou no máximo. Ele admitiu nesse volume todo aqui, quando ele está aqui embaixo, né, 500 centímetros cúbicos de mistura ar-combustível. Né? No caso aqui seria, né, de ar só para o motor diesel, né, já que ele não admite, né, combustível. O combustível é jogado dentro do cilindro. Tá? Então é isso, motor 1.0 é um motor de 1 litro. 1 litro o quê? 1 litro, né, 1000 centímetros cúbicos de mistura ar combustível em cada giro do virabrequim, em cada ciclo de motor, tá? Em cada sobe e desce. Tá, o cilindro está aqui em cima, desceu até no máximo, quando desce ele puxa, né? Abre a válvula de emissão, ele puxa uma mistura de ar combustível, né? Então essa mistura vai ser, se for no 1.0, 250 centímetros cúbicos. Né? Depois fecha a válvula de emissão, abre e descarga, ele empurra, né, o que explodiu para fora, o que não usa mais para fora. Se for o motor 2.0, nós temos aí, né, 500 ml, né, 500 ml de misturar combustível. Se eu tiver, né, eu posso ter, isso aqui são 4 cilindros, eu tenho também os motorzão lá, 6 caneco, né, daqueles Ford, aqueles Maverick, né, 3, né, esse aí é 6.0, é 1 litro, né, toma combustível, que é uma coisa louca, né, mas é um motor porraço, motor potentíssimo, né. Certo? Só esse detalhezinho que eu acabei deixando de esquecer aqui. Pessoal, então falando mais do aspecto termodinâmico do motor a ciclo diesel, né? Eu chamo esses motores de motores de combustão interna. Por que combustão interna? Porque os motores antigos a vapor nós tínhamos uma combustão externa, ou seja, a chama, a fonte térmica, o calor necessário para o funcionamento do motor, né, tendo aí como fluido de trabalho o vapor, era obtido na caldeira, longe do cilindro. Então eu tinha a queima do combustível na caldeira, né, e a ligação entre a caldeira e o motor era através de um fluido de trabalho chamado vapor. Nestes motores eu tenho a queima do combustível dentro do cilindro, por isso motores de combustão interna. O combustível estoura lá dentro do cilindro, não fora, não numa caldeira, dentro do cilindro. Tá?
tá? Então, motores de carro, né, motores similares que operam em ciclo diesel e ciclo Otto. Motor de 4 tempos operando em ciclo diesel. Pessoal, aqui está mais lento, né? Nós temos aqui, né, todas as fases. Então aqui eu tenho duto de exaustão, né? Duto de admissão. Deixa eu ver se isso aqui não está trocado. Não, aqui tá certo. Aqui é a exaustão, aqui está a admissão, está virado. Aqui eu tenho o comando de válvula, né? Aqui eu tenho a vela de ignição. Então quando o que abre, pessoal, ó, abre, entrou ar e gasolina, comprimiu, explodiu, né? Explodiu agora e foi para fora. Puxou ar, né? Gasolina, explodiu, desce, a explosão já é descida, agora a válvula de descarga abre e joga o lixo para fora. Então é assim que funciona, ó. Então o primeiro passo é a admissão da mistura ar combustível, né, vaporizado, gasolina ou álcool, né, aquela névoa que eu te falei lá. É quando é agora aqui, ó. Desceu, puxou ar combustível, comprimiu, explodiu, empurrou para baixo, jogou para fora o resultado da queima, que é geralmente, né, gás carbônico e vapor de água, tá? Porque a gente diz que isso é uma combustão completa. Depois, na fase 2, eu tenho a compressão da mistura até o ponto morto superior do pistão. Ponto morto é onde ele não chega mais, né? O ponto limite. Eu tenho o ponto morto superior, onde o máximo que o pistão vai para cima, e o ponto morto inferior, o mínimo onde ele vai, né, para baixo na fase de admissão, tá? Na fase 3 eu tenho a explosão da mistura pela faísca da vela e exaustão dos gases de combustão. Por isso que a gente chama o motor a gasolina de motor 4 tempos. Tempo de admissão ar-gasolina, tempo de compressão, tempo de explosão e tempo de exaustão. 4 tempos. Depois a gente vai ver o motor 2 tempos. Tá? Então motores Octo e motores diesel, eles atuam, né? São motores 4 tempos. Eu tenho um tempo onde o pistão baixo gera vácuo e entra a mistura de ar-gasolina. O segundo tempo onde o pistão sobe e comprime o motor, a mistura ar-gasolina. Aquilo já eleva bastante a temperatura. O terceiro ciclo é onde a vela explode aquela mistura e joga o pistão com toda a força para baixo para gerar o movimento, é o trabalho útil, tá? E o quarto tempo, a quarta fase do motor é quando o pistão é empurrado para cima pela ação de um outro pistão que está atuando e joga para fora, né, o resultado da explosão, que geralmente é gás carbônico e água, quando a combustão é completa, quando o motor está redondinho, tá? Então aqui são os ciclos de motor, né? Então motores tanto o ciclo Otto como o ciclo diesel operam, né, em 4 tempos. Eu não sou especialista em mecânica, eu não sei se existe um motor 3 tempos, não sei se existe alguma engrenagem que funciona 3 tempos aí, tá? Mas nós temos 4 tempos e o motor 2 tempos aí, que são os motores de menor potência, né? Motores de motocicleta de menor potência, tá? Motores de cortador motores portáteis, né? Motores combustível portátil, tipo motor de maquininha de grama, né? Motor de roçadeira, são motorzinhos 2 tempos, tá? Os motores 2 tempos, eles têm, né, eles são mais rápidos, né, mas eles gastam um pouco mais de combustível. Tem um rendimento até maior, mas gastam um pouquinho mais de combustível. Ou seja, a queima deles, né, eles jogam sempre um pouquinho de combustível fora. Certo, pessoal? Então, né, motores de combustão interna, né, e aqui nós temos os tempos do motor, tá? Aqui, obviamente, é um motor cortado, né, pessoal? Um corte, né? Como se pegasse um motor ali bem no meio do cilindro ali e cortasse para ver por dentro, né? Tu não enxerga isso, né? O motor tu vê fechado, né? Isso aí que gera os movimentos, tá? Nós temos aqui a mesma coisa, né? Aqui está até mais fácil, tá, pessoal? Outra brincadeirinha, né? Ó, na fase 2 a fase de compressão e explosão, né? Combustão ali, tá? Na fase 2 eu tenho compressão, a vela solta a faísca, e a explosão, né, efetivamente já é uma outra fase, porque na explosão que está ocorrendo o baixamento do cilindro, tá? Então nós temos aqui, né? Aqui é controle de válvula, né? Cada gifzinho traz uma malandragenzinha, né? Aqui são as camisas de refrigeração, né? Aqui é por onde passa água
refrigera o cilindro que vai esfriar lá no radiador, né? Então, show de bola essas coisinhas aqui. Admitiu, comprimiu, explodiu, explosão fez descer o cilindro, vai para fora, vai para o cano de descarga. E assim nós vamos. Agora, meus queridos, no ponto termodinâmico, né? Ciclo padrão, né? O chamado ciclo de ar. Ciclo de ar, né? Porque ciclo padrão de ar, na verdade, o ciclo diesel e o ciclo Otto são ciclos de ar, né? Só que a diferença é que no motor ciclo Otto é admitido ar com, né? Com combustível já vaporizado, tá? Então nós temos aqui, pessoal, isso aqui é um diagrama, né? Um diagrama termodinâmico do motor ciclo Otto. Então, né, a gente representa, né? Isso aqui é o gráfico de pressão por volume do motor ciclo Otto. Nós temos aqui um exemplo de um motorzinho, né? O motor, na verdade, parece que isso aqui, o cilindro é lá dentro, tu não vê, né? Aqui o óleo, o girabrequim está aqui por dentro. Na verdade, isso aqui parece mais com um motor diesel, né? Aqui está a ventoinha ligada diretamente no virabrequim, alternador, né? Então, quem manja de mecânica já bate o olho já sabe, né? E aqui, né, outro gifzinho de motor, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar ele aqui. Começo, o ciclo 1. Admitiu mistura de ar gasolina, cilindro sobe, comprime a mistura, a vela solta uma faísca, explode, a explosão solta para baixo, abre a descarga e joga tudo fora. Tá? Então no ciclo AB, pessoal, aqui embaixo eu tenho aqui uma compressão adiabática. O que é uma compressão adiabática? Então na primeira fase eu tenho, né, admitiu a misturar combustível, o cilindro sobe tão rápido, pessoal, que o ar ali esquenta, mas ele esquenta por quê? Porque ele é comprimido. À medida que o cilindro comprime o ar, aumenta a energia interna dos gases ali, né, a energia interna das moléculas de ar. Então nós temos um aquecimento do ar, não porque ele recebe calor interno, porque ele é comprimido. Se eu comprimir um gás, ele aquece, tá? Eu tenho então uma compressão adiabática. Adiabática significa que não troca calor, ele não absorve aquele ar que esquenta. Quando o cilindro sobe, não é porque ele absorve calor de algum lugar, é porque o ar foi aquecido devido à compressão. Não trocou calor, não pegou o calor de ninguém. Então é uma fase adiabática. Então nós temos aqui uma fase, né, adiabática, tá? Variando pressão e volume. Depois nós temos um aquecimento isocórico. Isocórico é volume constante, né? Aquecimento isocórico, pessoal, o que acontece? Né? A fonte térmica eleva instantaneamente a pressão dos gases sem que ocorra o deslocamento do pistão. Então, em uma fração de segundo, quando o ar está ali comprimido, né? O ar está bem comprimido lá, a vela acende e explode aquela mistura, tá? E aí a explosão, aí a queima do combustível, por exemplo, da gasolina ali, vai aquecer aquela mistura de ar-gasolina, né? Num volume definido. Depois de um certo tempo é que aqueles gases vão expandir e vão empurrar o cilindro para baixo. Então, na fase, né, BC, eu tenho uma expansão isocórica, né? Eu tenho um aquecimento isocórico. Vê que a pressão aumenta bastante, mas o volume está cravado no valor fixo, porque está na vertical aqui, está para um único valor de volume. Depois eu tenho uma expansão adiabática, né? A expansão brusca dos gases quentes, empurrando o pistão para baixo. Expansão adiabática. Né? Então, eu tenho então aquecimento isocórico, quando a mistura de ar-gasolina ali é aquecida pela queima do combustível, que é na vela, né? Aquecimento a um volume constante, o cilindro ainda não foi empurrado para baixo. Depois, quando inflama totalmente aquilo ali, eu tenho uma expansão adiabática. Por quê? Porque não absorveu calor de lugar nenhum, ele expandiu pelo próprio gás quente. O gás esquentou tanto, né? A mistura de gasolina queimou e aqueceu tanto que a energia daquele gás se expandiu e empurrou o cilindro para baixo. Tá? E por último eu tenho a expansão isocórica, volume constante. Né? Abertura do escapamento, provoca rápida baixa de pressão, exaustão dos gases. Então tem uma expansão isocórica. Quando está aqui, quando está aqui embaixo, antes mesmo de começar a subir, essa válvula abre, né? E eu tenho resfriamento, os gases começam a escapar, baixa pressão, né? Eu tenho uma expansão isocórica. Expansão para onde? Para o cano de descarga. Né? O gás está comprimido ali dentro,
né? Ele está no ponto morto inferior, o cilindro chega no ponto morto inferior, tá? E depois abre a válvula de descarga, aquele gás que estava comprimido ali vaza, né? Alivia a pressão porque é jogado para fora, né? Então, ó, aqui, ó, abriu aqui, aliviou a pressão, expansão isocórica, né? A volume constante. Por que é volume constante? Porque a válvula, na verdade, ela abre antes do aqui começar a subir, tá? Então o gás já começa a expandir e lá para quando descarga, ocupar espaço, né? Antes do pistão começar a subir, antes da, né? Por isso que é uma expansão a volume constante. O cilindro ainda não subiu, mas a válvula de descarga já abriu, então o gás já expandiu. Expansão isocórica, porque não variou o volume, o cilindro ainda não diminuiu o volume ali dentro, né? O pistão não diminuiu o volume dentro do cilindro, tá? Então nós temos aqui esses trechinhos aqui. Então aqui, né, é basicamente os 4 tempos, né? Esses são nossos 4, né? 4 fases aí, né? 4 tempos do processo de funcionamento de um motor de ciclo Otto. Ciclo Otto a qualquer gás, a gasolina ou a álcool, certo, pessoal? Apesar desse motorzinho apresentado aqui ser um motor diesel, tá? A gente sabe que o motor diesel, porque o motor diesel ele tem essa ventoinha, né, já ligada aqui. Ele precisa de uma refrigeração constante, não pode ir só como sobreaquece para dar. O motor diesel esquenta mais, tá? Esquenta mais porque ele é mais lento, né? Entra mais combustível dentro dos cilindros ali. Certo, pessoal? Então tenta, né? Tenta assistir a videoaula e tenta sacar o que está, né, acontecendo aqui, né? A fase AB, compressão diabática, aquecimento isocórico, expansão diabática, expansão isocórica, tá? Tenta entender, né, o que está acontecendo aqui. Então admitiu mistura de ar gasolina, ó. Compressão adiabática, aquecimento da mistura, né? Compressão adiabática, aquecimento isocórico e agora já expansão adiabática. E agora, né, abriu expansão isocórica no final quando está jogando as coisas para fora, tá? Se você entender isso aqui, cara, olha, nota 10, você está preparado, mata a termodinâmica a pau, tá? Se você entender esse processo aqui, o que é compressão adiabática, o que é aquecimento isocórico, o que é expansão adiabática, expansão isocórica, cara, show de bola. Teu grau de entendimento tá 10, tá? Mas tu tem que saber o que é uma expansão isocórica. É uma expansão a volume constante. É quando abre a válvula de escape, né, o volume do cilindro ainda não variou porque o cilindro ainda, o pistão ainda não subiu, mas o gás já está escapando, né? A expansão adiabática, expansão, né, que os gases quentes geram, né? Os gases expandem devido ao seu próprio aquecimento, por efeito da queima, não absorver o calor no meio externo. Então, né, os gases expandem e empurram o cilindro para baixo, né? Aquecimento isocórico, no exato momento onde ocorre a queima da mistura gasolina, né? Depois da queima, os gases resultantes se aquecem, né? Ocorre um aquecimento, ele expande, né? Mas no exato momento da queima, aquele misturar ar combustível, né, queima um volumezinho constante, pequenininho. Tudo isso é muito rápido para a pessoa, são frações de segundo, tá? Para gente ter uma ideia, se tu olhar um carro aí 1000, tu olha lá o tacômetro dele, tu olha lá o medidor de rotação, né? Quando tu tá o pé fora do acelerador, o carro está só ligado, ele está lá, geralmente, né, na faixa de 1000 RPMs. Pô, o cilindro, o pistão, ele está batendo 1000 vezes por segundo, cara. Então quer dizer, 1000 vezes por minuto, tá? Então é um processo rápido. Quando tu tá com o pé no acelerador, ele vai lá, né, em 6000 RPM, meu Deus, né? A cada minuto o cilindro está ali fazendo todo esse processo que eu estou mostrando aqui 1000 vezes, né, 6000 vezes por minuto. Então todo esse processo é rápido, tá? Só para constar. Tá? Compressão diabática, aquecimento isocórico, expansão, tá tudo rápido, tá bom, pessoal? Muito rápido. A gente já volta aí pro motor 2 tempos, pessoal. Deixa eu só salvar o